Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós queremos compartilhar a respeito do verdadeiro significado da Páscoa, porque nós sabemos que esse é um assunto em que é muito pertinente para nós, cristãos, e sabemos também que muitas vezes tem entrado enganos, e muitos cristãos, eles não conhecem o verdadeiro significado da Páscoa, e esses enganos muitas vezes entram dentro das nossas casas, das nossas famílias, afetando ou influenciando principalmente os nossos filhos. Se nós perguntarmos para algumas crianças, filhos de crentes, o que significa a Páscoa para você? Possivelmente a resposta que nós ouviremos de alguns será: ora, é o dia de esperarmos o coelhinho da Páscoa para comermos ovos de Páscoa. E eu sei disso, mas de quem é a culpa? De nós mesmos. Quem nunca deu um ovo de Páscoa para o seu filho? Na escola, a professora, ela veste os nossos filhos, nossas crianças de coelhinho, coloca a orelhinha, coloca o bigodinho, pinta o narizinho e depois ainda distribui chocolates para as nossas crianças. Olhamos para as propagandas, televisão, internet, outdoor, e eles mostram quase sempre os ovos, tentando vender esses ovos, eles colocam lá coelhinhos fabricando o ovo, e assim, muitos enganos acabam entrando e vai, na verdade, entrando essas coisas como verdade no coração das pessoas, dos irmãos, e vai afastando cada vez mais as nossas crianças do verdadeiro significado da Páscoa, do verdadeiro significado bíblico, cristão da Páscoa. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós precisamos conhecer a verdade, para que nós possamos andar com as nossas vidas alinhadas com os princípios de Deus, com os princípios do reino, com os princípios da palavra. E eu quero compartilhar com vocês o verdadeiro significado bíblico da Páscoa, porque Páscoa aponta para o sacrifício eterno do Cordeiro, que é Jesus, a nossa salvação. Páscoa, ela tem a ver com Jesus, Páscoa tem a ver com o sacrifício de Jesus, e eu quero então compartilhar isso com vocês rapidamente, nesse tempo que Deus está nos concedendo aqui. A primeira vez que aparece o nome Páscoa, ou a palavra Páscoa na Bíblia, é no livro de Êxodo, no capítulo 12, no Velho Testamento, quando Deus, ele chama Moisés para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. E ali já havia acontecido, esse momento aqui, de Êxodo capítulo 12, já havia acontecido 9 pragas, porque cada vez que Deus, ele enviava uma praga, e acontecia uma praga, Faraó falava: olha, tá bom, eu vou libertar esse povo, eu vou deixar esse povo sair, mas Deus retirava a praga, e o coração de Faraó endurecia, e Faraó não deixava esse povo partir, esse povo ir, e finalmente, aqui no capítulo 12, chega o momento que Deus está pronto para tirar o seu povo da escravidão, do Egito, na 10ª praga. E no capítulo 12 de Êxodo, Deus começa profeticamente a preparar o seu povo para a redenção eterna em Cristo Jesus. Eu quero que vocês entendam, e eu quero compartilhar com vocês nesse tempo, nesse momento, a identificação de Êxodo 12 com o momento que Jesus, os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. O capítulo 12 aponta profeticamente para os últimos momentos de Jesus, sabe, tem a ver com Jesus, fala de Jesus, aponta para Jesus, mostra Jesus, revela Jesus, e o capítulo 12, aqui de Êxodo, é exatamente o capítulo que fala sobre a Páscoa. A Páscoa que nós conhecemos, ela começa aqui, ela surgiu aqui, no capítulo 12. Claro que depois teve tantas distorções, mas ela começou aqui. E eu quero compartilhar com vocês rapidamente então. Êxodo capítulo 12. Deus diz assim aos Hebreus, versículo 3: e aos 10 dias deste mês, do primeiro mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais.
um cordeiro para cada família. Versículo 5, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o matará no crepúsculo da tarde, ou seja, a tardezinha. Vamos lá, primeira coisa que eles deveriam fazer, os hebreus, separar um cordeiro. Cada um tomará para si um cordeiro, separará um cordeiro. Quando Cristo, ele sai para o Getsemane, naquele momento da aflição, ali era o cordeiro sendo separado para o sacrifício, porque ali ele fica praticamente sozinho, ele se retira, ele se separa. Jesus, ele sai, sabe, ele fica só. No momento que ele está ali naquele jardim, exposto, entregue, rendido, ele separou-se naquele lugar para a crucificação. Lá no Egito, o cordeiro era separado para ser imolado, o cordeiro era separado, sabe, para ser morto, e aqui Jesus está se separando para a morte, se separando para o sacrifício que se aproximava, porque muitas vezes tentaram prender Jesus, mas nunca puderam, nunca conseguiram. Agora aqui no Getsemane, ele se entrega, ele se deu, ele se deixou ser encontrado, ele se deixou ser achado nesse momento. Segunda coisa, o cordeiro tinha que ser sem defeito. Deus fala para os hebreus, eles tinham que escolher um cordeiro que não tivesse nenhum defeito. E notem que eles pegavam o cordeiro no 10º dia, e por 3 dias eles examinavam com detalhes o cordeiro. Eles tinham que olhar os olhos, tinham que olhar as orelhas, tinham que olhar as unhas, o pelo no meio dos dedos, os chifres. Eles tinham que examinar tudo, porque tinha que ser sem defeito. O cordeiro não podia ter defeito. Naquele momento em que Jesus está no Getsemane, sozinho, separado, Judas vem e planta um beijo traidor na face de Jesus. Então os soldados vêm, prendem Jesus e leva ele, o cordeiro, para ser examinado, para ser julgado. O cordeiro sendo examinado. E a lei máxima romana, no palácio de um homem chamado Pilatos, ele falou, eu examinei o cordeiro e não achei nele defeito nenhum. Esse cordeiro é perfeito. Esse homem, ele é justo, ele não tem defeito. E ali, sabe, os sacerdotes e os religiosos, não, ele é culpado, ele tem que morrer. Mas Pilatos dizia, não há culpa nele, não há defeito nele. Ele é perfeito, ele não é digno de morrer, ele não é digno de culpa, de condenação. O cordeiro do sacrifício não podia ter defeito. Terceira coisa que Deus fala aos hebreus, versículo 6, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, ou a tardezinha. Primeiro, o cordeiro tinha que ser morto. Cristo morreu ou o cordeiro morreu para que aquele povo pudesse viver. O cordeiro morreu para que os primogênitos daquelas famílias pudessem viver, ou seja, para haver salvação, houve um sacrifício. Para haver vida, houve uma morte. Isaías 53 diz que como um cordeiro, Jesus foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Romanos capítulo 5, versículo 8 está escrito, ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, o Cordeiro de Deus, sendo sacrificado por nós, para que nós pudéssemos ser salvos. O Cordeiro tinha que ser morto, lá no Egito, no meio do povo hebreu. O cordeiro precisou ser morto aqui. Lá o cordeiro foi morto para trazer salvação. Aqui o cordeiro eterno, o cordeiro celestial, o cordeiro supremo foi morto para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Outro, o cordeiro deveria ser morto à tarde, do crepúsculo da tarde, a tardezinha. Olha lá, o imolará no crepúsculo da tarde, a tardinha. Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, mas Jesus morreu
às 3 horas da tarde, no crepúsculo da tarde, quando o cordeiro tinha que ser imolado, à tardezinha. E olha, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira que Jesus morre, era a hora em que lá no templo os sacerdotes estavam degolando os cordeiros para a Páscoa. Os cordeiros estavam sendo mortos, e diz a história que milhares de cordeiros naquele dia foram mortos. E naquele momento em que os cordeiros estão sendo imolados, naquele momento em que os cordeiros estão sendo degolados e mortos, às 3 horas da tarde, naquela sexta-feira, Jesus, o Cordeiro Eterno, dá um brado naquela cruz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Uau! Uau! Quarta coisa que Deus fala para os hebreus: tomarão do sangue do cordeiro e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Versículo 7. Eles tinham que passar o sangue do cordeiro na porta, e quando o espírito da morte passasse sobre o Egito, e ele visse o sangue do cordeiro, ele não tocaria naquelas casas, a morte não entraria naquele lugar, o sangue do cordeiro os guardaria de todo mal, o sangue do cordeiro os protegeria de toda a morte naquele momento. A Bíblia diz que nós temos a redenção por meio do seu sangue, Efésios 1:7. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, 1 João 7. E Apocalipse 12 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus nos livrou do poder da morte, do poder da condenação, e nos trouxe libertação. É por causa do sangue de Jesus que hoje nós estamos aqui, salvos, temos paz, reconciliados com Deus e temos esperança. É por causa do sangue de Jesus que hoje nós estamos libertos, nós estamos livres. Sabe, nós estamos salvos, o sangue do Cordeiro foi derramado e está sobre as nossas vidas, e o espírito da morte e da destruição não pode nos tocar. E Deus encerra dizendo no versículo 11, esta é a Páscoa do Senhor. A Páscoa, ou a palavra Páscoa no hebraico, significa passagem, ou passar por cima, ou pular além da marca. Queridos e amados, a origem da Páscoa foi aqui, nesse dia, no Egito, quando o anjo destruidor veio, e todas as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro, ele passou por cima, sabe, ele não tocou. Essa palavra passar por cima, é a palavra Páscoa, fala de livramento, fala de libertação, fala de salvação em Deus sobre as nossas vidas. Uau! E durante todos os anos, após esse momento, os judeus celebravam a Páscoa, lembrando do livramento de Deus. Isso foi uma ordenança de Deus para o povo hebreu, no versículo 14 de Êxodo, capítulo 12. Olha o que Deus ordenou: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações o celebrarei por estatuto perpétuo. Então todos os anos, a partir desse dia, eles repetiam o cerimonial: separar o cordeiro, examinar o cordeiro, imolar o cordeiro e comer o cordeiro. Deus estava aqui, preparando o seu povo para o sacrifício supremo do Cordeiro Eterno, que iria acontecer na plenitude dos tempos. Deus estava aqui, preparando o seu povo. É por isso que eles tinham agora que todos os anos, eles tinham que se lembrar do Cordeiro. Deus não deixou eles se esquecerem do Cordeiro. E eles carregaram por 1200 anos aproximadamente, sabe, carregaram a lembrança do Cordeiro, o cerimonial do sacrifício do Cordeiro, porque Deus queria que esse sacrifício pudesse ficar vivo dentro deles, porque estava apontando para um sacrifício eterno, para um sacrifício pleno, para um sacrifício completo, que aconteceria na plenitude dos tempos. Quantos se lembram do que João Batista disse quando viu Jesus se aproximando para ser batizado? João 1, 29, João Batista olha
Jesus se aproximando e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus está chegando, o Cordeiro de Deus está se aproximando. O tempo do sacrifício supremo, cabal, absoluto, celestial, completo, está chegando. E em Mateus, capítulo 26, Mateus capítulo 26, depois de 1200 anos desse acontecimento aqui no Egito, Jesus está com os seus discípulos. E Jesus está ali reunido e Jesus diz, olha lá, Mateus 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos preparativos para comerem a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e dize-lhe: o mestre mandou dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Versículo 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão, e o abençoando o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Depois de 1200 anos, os discípulos estão aqui com Jesus, reunidos para celebrar a Páscoa. E até então, eles pensavam, eles achavam que era uma Páscoa normal como todas as outras, porque eles, desde a infância, eles comemoravam a Páscoa, pela ordenança do Senhor. Isso era o costume deles. Eles estavam acostumados em celebrar a Páscoa todos os anos. Era comum essa celebração. E no versículo 26, Jesus pegou o pão, deu graças, abençoou, partiu ao meio e deu aos discípulos. Até aqui era a celebração comum, de uma Páscoa comum, que eles compreendiam, eles entendiam. Mas de repente, Jesus declara: este pão é o meu corpo partido por vós. Uau! Esse é o momento que provavelmente os discípulos ficaram confusos. Eles ficaram talvez abalados, perplexos. O que é isso? O que ele está falando? O que ele está querendo dizer? E aí Jesus então, ele toma o cálice e diz: este cálice é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança. Amados, Jesus aqui para os seus discípulos, ele está revelando aos discípulos, ele está bradando, ele está querendo que os discípulos entendam: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau! Ele está dizendo: vocês estão entendendo que chegou a plenitude, que chegou o cumprimento da palavra profética lá de Êxodo capítulo 12, está para acontecer um sacrifício supremo, cabal, celestial, absoluto, completo. Está se aproximando a plenitude dos tempos, quando o Cordeiro Celestial, aonde por 1200 anos vocês celebraram, 1200 anos vocês fizeram e trouxeram à memória um Cordeiro sacrificado, pois está para acontecer agora. Jesus está dizendo para eles: a Páscoa judaica está se cumprindo em mim. Queridos, a Páscoa no Antigo Testamento e a ceia do Senhor no Novo Testamento, ambas apontam para uma mesma coisa: o sacrifício de Jesus Cristo. A Páscoa judaica, ela apontava para um sacrifício que aconteceria no futuro. E a ceia do Senhor aponta para um sacrifício que já aconteceu. O centro é Jesus. Ele deu um novo significado à Páscoa. Quando nós celebramos a ceia, estamos celebrando
Jesus, o Cordeiro de Deus sacrificado, a nossa verdadeira Páscoa, a nossa salvação, o nosso livramento. Lembra-se, Páscoa significa passagem. A palavra Páscoa significa passagem. E Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho. Jesus é a nossa passagem da morte para a vida. Jesus é a nossa passagem da tristeza para a alegria, é a nossa passagem da angústia para a paz. Jesus é a nossa passagem para a eternidade. Jesus é a nossa Páscoa. Então, queridos, a Páscoa, ela não tem nada a ver com ovo, com coelhinho ou com chocolate. A verdadeira Páscoa tem a ver com um cordeiro e com um sacrifício. O sacrifício que nos trouxe a paz, o sacrifício que nos trouxe a salvação, o sacrifício que nos trouxe vida, o sacrifício do Cordeiro eterno, Jesus Cristo naquela cruz, morrendo para que nós pudéssemos receber vida, morrendo, sendo imolado, sacrificado, para que nós fôssemos salvos. Queridos, eu quero encerrar dizendo para você, que o verdadeiro significado da Páscoa é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi entregue, morreu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ser livres do Egito, ou seja, do mundo, do pecado, da condenação eterna, da morte eterna, e pudéssemos viver uma nova vida, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de alegria e uma vida de esperança. A Páscoa é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e que essa semente fique guardada no teu coração e no coração dos teus filhos.